Uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. Amém. E podemos ter a certeza, irmãos, de que nós estamos no melhor lugar. Verdade. Depois é a nossa casa. Amém. Realmente a nossa casa é o melhor lugar que nós temos depois da casa de Deus. Verdade. Não tem nada melhor do que a gente poder chegar, onde a gente... Até férias, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Eu posso estar viajando, mas tem um melhor lugar, feliz da vida, mas tem um certo momento que eu tenho saudade da minha casa, da minha cama, do meu quarto, da minha cozinha, do meu banheiro. Eu sinto falta, né? Mas a casa do Senhor é o melhor lugar. Verdade. A gente vem, né, não sei o caminho de vocês, mas eu passo por alguns bares. Alegria, felicidade momentânea, mas sem nenhuma esperança. Verdade. É triste, né? Mas eles, provavelmente por ignorância, mas eu sinto, irmãos, vir aqui, ir na minha igreja e ver os cultos vazios quarta-feira e domingo. Eu sinto. Eu sinto porque para se reunir para ver futebol, a galera se reúne com alegria. Eu estou falando do povo de Deus. Para ir uma festa, se reúnem com alegria. Eu tive esse mês, a triste final do mês passado, aliás, porque as pessoas colocam nas redes sociais, infelizmente a gente não tem como não saber, eu preferia não saber, né? Um aniversário no horário do culto, no dia de domingo, lotado dos irmãos. Não vão à igreja no dia de domingo, não estão no dia de domingo na casa do Senhor, não estão na quarta-feira. Mas há uma festa, eles estão lá. Verdade. Aí eu fico pensando, no mundo eles não têm essa esperança, eles não têm esse conceito de que a casa de Deus é maravilhosa, que é bom estar aqui, que aqui nós recebemos bênçãos especiais. Eles não têm no mundo essa consciência, mas o povo de Deus tem. Irmã, sabe que aqui é a casa de Deus. A morredão é aqui, porque eu fui peguei um irmão, aquela igreja ali da Pacheco, da rua, uma ali, na esquina ali. Sim. Ele falou que domingo tinha 700 pessoas lá. Igreja da Assembleia. Sim. Nós que conhecemos a verdade, que estamos 700 pessoas num culto de domingo. Teve uma segunda-feira que eu vim aqui, não lembro o que foi esse ano. Quando eu voltei para casa, uma igreja aqui estava lotada, uma igreja que eu faço. Eu venho por um caminho e faço outro de volta. Sei. Uma rua que eu entro aqui, uma igreja grande, agora eu não estou lembrando qual é. Segunda-feira, lotada. Verdade. Mas, irmãos, eu não sou muito de fazer esses comentários não, mas hoje realmente me tocou, eu vim vendo os bares cheios, aí eu me lembrei desse aniversário, que todos fizeram questão de colocar lá nas redes sociais, eu não tive como não ver, porque tem pessoas que eu preferiria não estar nas redes sociais, mas quem me acompanha sabe que eu só coloco a palavra de Deus. E tem pessoas que me acompanham que não são da igreja. Amém. Então, por isso, eu ainda faço questão de ter. Porque, infelizmente, a gente se depara com coisas que a gente não gostaria de ver do povo de Deus. Verdade. Que nós não gostaríamos de ver. Então, isso entristece o nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui. Amém. Que nós sejamos o remanescente. Assim seja. Que apesar de que nós vamos ver assuntos aqui, aliás, eu dei a ideia lá para a Igreja de Madureira, nós vamos fazer a partir de março. Que bênção. Isso com a nova liderança, com novos anciãos, já falei com o primeiro ancião, ele aceitou na hora, achou uma bênção, e nós vamos fazer, porque nós temos que solidificar aquilo que nós cremos. Verdade. E nós precisamos, repetição, vê que Deus na palavra dele usou o método da repetição. Verdade. Nós precisamos repetir essas verdades, porque em breve, irmãos, nós não teremos isso daqui nas nossas mãos. Verdade. Isso daqui em breve será proibido. Nós temos que saber de cor a palavra de Deus. Nós temos que saber de cor naquilo que nós acreditamos, porque nós vamos ter necessidade de falar da nossa fé. Amém. Daquilo que realmente aquece os nossos corações, da nossa grande esperança e daquilo que nós
acreditamos. Isso daqui, em breve, será motivo de escárnio, será motivo de riso, será motivo de deboche, porque o mundo não está enquadrado e não vai se enquadrar no que está escrito, no que diz o Senhor. Verdade. Mas que nós nos preparemos a cada dia, irmãos, para estarmos preparados para esse dia. E assim vamos estudar juntos. Vai passar aqui, Marcelo? Irmã, isso daqui é muito fácil. Não. É só porque eu trouxe aqui. Eu prefiro acompanhar aqui e você passa aqui para eles. Só botar senta aqui que ele passa. É só aqui, ó. Aqui tá pra frente, aqui pra trás. Pode deixar preparado aqui. É só dar um piquinho. Ó, tá. Aqui, ó. É só na seta, ó. Passou e já vai pro próximo. Tá. Porque a senhora fica melhor. Tá. Se tiver dificuldade, eu passo para a senhora. Tá. Então vamos lá. A primeira lição é a doutrina de Deus. E o que diz ali? Nenhum livro foi jamais tão amado, tão odiado também, tão reverenciado e tão perseguido quanto a palavra de Deus. Verdade? Verdade. Nós sabemos que no tempo da Inquisição, por 1260 anos, esse livro foi aprisionado. É como se o inimigo tivesse vencido Deus, escondendo a sua palavra para que ninguém tivesse acesso. E os poucos que tinham, irmãos, estudavam ela com um anseio tão grande, ardente, passavam noites com lamparinas, com velas, estudando a palavra de Deus, escondidos em cavernas. Nós sabemos de povos, os valdenses eram deles. E os filhos faziam o quê? Eles anotavam em papelzinhos, escondiam, levavam para as suas escolas e ali compartilhavam com seus amigos. Amém. E eles foram cruelmente perseguidos por isso. É bem verdade, irmãos, quando nós não temos algo, nós damos valor. Verdade. Hoje nós temos tanto e estamos dando tanto pouco valor. Há 40 anos atrás, até 40, 30 anos atrás, a Igreja Adventista era conhecida o povo da Bíblia. Hoje não é mais, irmãos. Hoje não é mais. É triste, né? Hoje é conhecido como o povo da música, do louvor. Realmente é um louvor muito, muito bonito mesmo. Mas nós perdemos essa credencial do povo da Bíblia. Não estudamos mais como deveríamos estudar. Mas a palavra de Deus, ela foi amada e cruelmente odiada. Parecia que o inimigo estava vencendo. Depois, quando a palavra de Deus veio, quando Deus usou Martinho Lutero, que foi fiel a Deus em tudo aquilo que ele conheceu, que ele estudou, ele foi fiel, que a palavra foi se espalhando, veio a Revolução Francesa e novamente parece que a palavra de Deus ia sucumbir, ia acabar para todo sempre. Odiada, queimada, pisada, em praça pública, como se tivesse, não tem mais lugar para você aqui. Mas Deus novamente faz ressurgir a palavra dele e com força. Amém. Quando Daniel diz que iria se aumentar, multiplicar o conhecimento, principalmente da palavra de Deus, principalmente. Em tudo nós sabemos, é uma profecia amplamente clara, vivida por nós nos nossos dias, que em tudo, todos os conhecimentos cresceu absurdamente, a ponto da gente não estar acompanhando, E a palavra de Deus também, irmãos. Hoje, essa palavra que foi odiada, perseguida, trancada, hoje ela é esclarecida através da ciência, através da arqueologia, através da geologia. Ela é provada, a sua veracidade. E nós temos o privilégio de conhecer a palavra. Revelação. A singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas,
culturais e sociais que são exercidas sobre o mundo, né? Provém antes de sua fonte original e dos assuntos que trata. A Bíblia é a revelação divina. Amém. Quem a estuda não tem como duvidar disso. Como que cerca de 40 autores, em várias décadas, milênios, se passaram e elas simplesmente se juntam, elas se conectam, elas falam uma da outra. Como poderia ser isso se não fosse a palavra de Deus? Se não viesse do autor dela. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. E detalhe, muitos que estudam para replicá-la se tornam verdadeiros adoradores de Deus. Amém. É claro que tem alguns que a estudam e continuam com o coração endurecido. Aquele que vai estudar para ver se realmente encontra Deus, ele encontra. Amém. Mas aqueles que vão realmente só para rebater, infelizmente vai endurecer seu coração. Vai encontrar coisas aqui e ali que vai dizer, não, tá vendo, eu não disse que ela não é de Deus. Vai encontrar, porque tem passagens difíceis. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para ler, ela foi feita para ser estudada. Verdade. Deus quis assim. Porque quando você lê, você esquece. Quando você estuda, não. Amém. Revelação geral, disponível para todos e pela própria razão humana. Os principais canais da revelação geral são a natureza, a história, o comportamento humano e a consciência. A Bíblia, ela reúne tudo isso daqui, nos falando de um Deus que quer salvar, de um Deus que quer mostrar a nós, assim, você é um pecador, mas eu vim para te salvar. Amém. Eu vim para te dar vida eterna. Eu creio. Ela, irmãos, mostra o caminho, a verdade e a vida. Revelação especial, no princípio, através dos profetas no Antigo Testamento. Depois ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última na pessoa de nosso Senhor Jesus. Amém. Que, aliás, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse fala de nosso Senhor Jesus. Amém. Quando Adão e Eva pecou, quem desceu foi Jesus. Terminando a palavra de Deus em Apocalipse, toda a revelação, do início ao fim, é o nosso Senhor Jesus. Ponte focal das Escrituras. A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Qual é a nossa condição? De pecador. Qual é a solução divina? Seu filho amado morrer para nos salvar. Amém. Só Ele poderia resolver esse problema tão grande que não está em nossas mãos. E Deus, Ele é tão bom que Ele resolveu para nós. Amém. Você pecou, filho, mas eu resolvo. Amém. Eu vou morrer por você. Foi isso que Jesus veio dizer para Adão e Eva. Vocês merecem a morte, mas eu vou morrer. Porque quando Jesus falou isso para Adão, Ele não estava falando da morte natural, essa morte que a gente conhece. Ele estava falando da morte eterna. Morte espiritual, né? Ele disse, essa morte eu vou morrer por vocês. Amém. Autoria. Os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Vamos abrir agora a palavra de Deus? Vamos. Meu Deus, quanta honra! Que bom, pastor. Seja bem-vindo, meu querido. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. Quem achar, leia 1 Pedro 10 e 11 e 2 Pedro 1, 21. Duas pessoas para ler ainda. Pedro 1:10, né? 10 e 11. 10 e 11. 1 Pedro. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas,
e profetizaram da graça que vos foi dada, indignando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém. 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Glória. quem é o autor da palavra da Bíblia? É o próprio Deus. Inspiração. O que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. A palavra aqui traduzida como inspirada significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Irmãos, isso aqui é precioso demais. Você saber que isso daqui é a palavra de Deus, viva e eficaz, que nos alimenta diariamente, nós não podemos e não devemos nos afastar dela, jamais. Estudar diariamente. Inspiração. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica sua verdade eterna. Então agora nós vamos entender um pouquinho como Deus trabalhou para que isso aqui se realizasse e estivesse hoje nas nossas mãos. Nós tivéssemos total acesso a tudo que Ele disse a homens pecadores como nós, mas que se entregaram a Ele, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Amém. Pronto para dizer tudo que Deus estava disposto a falar para seu povo. Inspiração, o processo. Qual é o processo? Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que esta se acha revestida. O que isso significa, meus irmãos? Ele falou com Moisés. Moisés, ele usou que linguagem? Ele ia usar a nossa linguagem? Como? Ele tinha que usar que linguagem? A linguagem do seu tempo. Deus fala com Moisés. Moisés entende a mensagem, mas ele tem que passar de uma maneira que no seu tempo entendam. E é maravilhoso saber que a linguagem daquele tempo, mais de 4.000 anos, nós entendemos hoje. Amém. Essa é uma prova de que a palavra de que a Bíblia é a palavra de Deus. Verdade. Mas ainda assim, aquele que era o testemunho de Deus, ele usando as limitações humanas, né? As imperfeições humanas, mas ainda assim, aquele que era o testemunho de Deus, os homens, não as palavras, foram inspiradas. O que isso quer dizer? Foi Deus falando na linguagem dele? Não entenderíamos. Por isso ele usa homens para falar com homens, para que ele possa entender a vontade do Senhor, aquilo que Deus tinha para transmitir para o ser humano. Aliás, que privilégio Deus concede. Deus concedeu a esses homens. E que privilégio, irmãos, Ele concede a cada um de nós. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo está perto de nós. O Espírito Santo está conosco. Todos os dias, todo momento que nós abrimos essa palavra, pode ter a certeza que o Espírito Santo está ao seu lado para te ensinar, para te orientar, para falar com você, para dizer exatamente o que Ele quer falar com você naquele momento. Inspiração. O que a nossa irmã Ellen White, ela fala sobre essa inspiração divina? Ela diz: isto significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Vamos entender.
Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Por quê? Porque está sendo usada a linguagem humana. Porque nós estamos falando com humanos. E por que Deus usa-nos? Para que a gente fale, para que a gente evangelize. Amém. Porque nós podemos chegar para nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, ou até alguém desconhecido, ele vai entender o que nós vamos passar. A mensagem de Deus é para eles. Por isso Deus quer tanto, por isso não poderia ser anjos, irmãos. Além do grande privilégio que Deus concede a nós pecadores de transmitir a mensagem dele. Aí ela continua, ele porém não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica ou em retórica. Deus não se põe para discussão. Deus não se põe para bate-boca. Uma coisa, irmãos, eu aprendi desde a infância e aprendi com a minha mãe. Ela sempre diz, não debata a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser estudada. Se alguém quiser estudar com você, ótimo. Agora, se for para discutir, não entre em discussão. Eu nunca entrei em discussão por causa disso. Porque a minha mãe me ensinou isso. A palavra de Deus não é para ser discutida, minha filha. É para ser estudada. Se alguém quiser estudar, você ensine, abra, vá junto. Mas se entrar e começar a debater, você para. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, mas não a sua pena. Verdade. Inspiração, a exceção. Só tem algo na Bíblia que é exceção, que foi escrita por quem nós sabemos, que foi escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Não tem como, irmãos, não tem como a gente aceitar que a lei de Deus ela foi abolida na cruz, porque ela é eterna, assim como é eterno o nosso Deus. E ele fez questão porque ele sabia que o homem, como ele vê à frente, ele sabia que o homem ia pisar lá, que o homem ia esquecer, que o homem ia deixar de lado, que o homem ia ter a ousadia de dizer que foi abolida na cruz. Enquanto o seu filho estava morrendo, exatamente por causa da sua lei, o homem teria a ousadia de dizer que tinha sido abolida. Por isso a lei foi escrita pelo próprio dedo do nosso Deus. Amém. Inspiração, o paralelismo, olha que lindo, eu achei lindo quando eu vi isso. Existe um paralelismo entre Jesus feito na carne e a Bíblia. Olha que paralelismo é esse. Jesus combinou em si Deus e o homem. Jesus tem duas naturezas agora, divino e humano. E o que acontece com a Bíblia? Da mesma forma, a Bíblia também reúne o divino e o humano, a inspiração de Deus. O grande Senhor do universo, com o ser humano, pecador e humano, mais uma vez, Deus se unindo com o humano na sua palavra. Eu inspiro, filho, você escreve para que os outros entendam. Essa combinação divina-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Grandes homens na história tinham o livro da Bíblia na sua cabeceira para ler à noite, irmãos. Franklin Roosevelt, aliás, eu li um pouco sobre ele. Ele lia diariamente a palavra de Deus. Ele teve uma declaração dele, que ele disse que ele não ousava tomar nenhuma decisão antes de falar com Deus. Amém. Ele foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Autores das Escrituras, o Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A revelação divina recebida não convertia a pessoa e assegurava a vida eterna. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Entenderam, irmãos? Eles eram homens escolhidos por Deus para escreverem, para falarem com o povo sobre a sua mensagem, mas isso não lhe garantia a salvação, a não ser que eles continuassem conectados diariamente com Deus. Por quê? Porque eles eram homens pecadores, iguais a qualquer um que viviam na sua época.
Entenderam? Eles necessitavam da mesma graça que nós necessitamos. Eles necessitavam da mesma companhia do Espírito Santo que nós necessitamos. Amém. Inspiração e iluminação. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são verdades a todos os que a buscam a verdade. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a divina mensagem. Daniel compreendeu? Não. João compreendeu? Isaías compreendeu? Jeremias compreendeu, irmãos? Verdade. Entende? Eles escreveram para você ver como era Deus que os inspirava, porque eles escreviam de algo que eles não compreendiam. Daniel pediu a ajuda de um anjo, né? Pediu que... Exatamente, exatamente. Amém. Método, quais os métodos? Frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. Nós sabemos muito bem como é que era feito isso, né? Com os homens de Deus. Outras vezes ele falou audivelmente ou através de impressões íntimas. O que são impressões íntimas? Hoje nós entendemos que aqui é a mente. A mente. Aquela pessoa, ela estava tão imbuída do Espírito Santo, ela buscava tanto, que ela entendia que Deus estava falando com ela. Irmãos, nós sabemos quando o Espírito Santo fala conosco. Ele não deixa dúvidas quanto a esse assunto. É muito claro a voz dele. Tem pessoas que estão numa sintonia tão grande com o Espírito Santo que ouvem nitidamente a voz dele falando. Eu já vi cada testemunho. Exatamente. Eu vou contar uma experiência. Meus dois filhos, a maioria aqui conhecem, né? Eles pequenos. Eles, quando começaram a aprender a ler, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, meus filhos aprenderam a ler. Eu quero uma maneira de ensiná-los a palavra agora. Eles já ouviam as histórias, né? Eles já ouviam eu ler. Mas eu queria que eles passassem a ler. Já tinham aprendido a ler. Eu queria que eles passassem a ler. Mas, Senhor, me ajuda. Como que eu faço isso? Irmãos, eu fiz isso numa noite. No dia seguinte, eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer como eu tinha que fazer. Amém. E vou contar para vocês como é que ele me disse que eu tinha que fazer. Você vai na hora do culto, todos os dias, eles vão ler as passagens. No culto de sexta-feira do pôr do sol, você vai fazer um teste com eles. E foi exatamente assim que meus filhos aprenderam. Porque a minha preocupação era duas crianças, né? É ficarem quietos para ler e gravar. Eles ficavam quietos e a ansiedade de chegar ao pôr do sol, porque eu ia fazer perguntas para eles, entendeu? Eu fazia um concurso bíblico toda sexta-feira. E assim, é maravilhoso, irmãos. Amém. Deus responde. Deus responde e Ele fala. Eu tenho várias experiências, mas essa eu falo com alegria, porque foi muito claro a voz do Espírito Santo me dizendo como fazer meus filhos lerem a palavra. O conteúdo, a alguns o Espírito revelou eventos futuros. Isaías, Jeremias, Daniel, os profetas, né? Os profetas, a maioria deles eram eventos futuros, né? Em outros momentos, os escritores registraram eventos históricos. Juízes, Samuel, 2 Crônicas, os próprios evangelhos, em Atos, né? Falavam da história, comprovando assim o relato bíblico. Inspiração e história. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade das Escrituras. A exatidão da palavra de Deus. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo, irmãos. A despeito de todas as tentativas de destruí-las, no início nós falamos as maneiras que quiseram destruir a palavra de Deus.
Agora, um detalhe. Hoje, nós temos a facilidade, na maior parte do mundo, nós temos a facilidade da palavra de Deus. O inimigo está atacando diferente. Você tem a palavra, mas não é bem assim. Não é bem isso que ela quer dizer. Hoje, o eu acho, o eu penso está sobrepujando, tirando a autoridade. Vamos ter cuidado com isso, a autoridade da palavra de Deus. Jamais o eu acho, o eu penso pode estar superior à palavra de Deus. E outro perigo, os sentimentos. As pessoas estão achando que os seus sentimentos são superiores. Nós vemos muito isso, infelizmente, nas nossas igrejas dos nossos irmãos evangélicos, né, no pentecostal. Eles dão muito valor aos sentimentos, aquilo que eles estão sentindo, deixando um pouco de lado, ou às vezes totalmente de lado, o que diz assim o Senhor. Jamais o sentimento prevalecerá o que está escrito. Nosso coração não é guia seguro. Os nossos pensamentos não são guia seguro. Só tem um guia seguro para a nossa vida, irmãos. É a palavra dele. Amém. Só essa. Tem dúvida? Procure lá. Está triste? Procure lá. Na palavra dele. Não tem certeza? Procure lá. Você vai passar a ter a certeza de Deus. Porque a palavra é dele. Reivindicações das Escrituras. Os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Eles sempre disseram, assim diz o Senhor. Eles sempre fizeram questão de dizer, a palavra não é minha. E quando eles eram perseguidos por algo que eles falavam, irmãos, eles diziam, mas não sou eu, é do Senhor. Eles preferiam a morte, mas nunca deixaram de dizer que a palavra era do Senhor. Amém. Muitos morreram por causa da palavra do Senhor mesmo. Foi a palavra do Senhor. Jeremias, Ezequiel, Esés e outros, foi-lhes ordenado que falassem em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Vamos só abrir a Bíblia para comprovar o que está escrito aqui. Isaías, capítulo 7, versículo 7. Vamos pegar um versículo, Isaías, capítulo 7, versículo 7. Vamos comprovar aí na palavra, se realmente eles falavam isso. Verdade. Quem achar, por favor, pode ler. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, então pouco acontecerá. Amém. Amém. Está vendo? Jesus é a autoridade das Escrituras. Irmãos, ao longo de todo o seu ministério, o que Jesus fez? Ele salientou a autoridade das Escrituras. Hoje dizem que é... Qual é a palavra? Para Gênesis 1, que é uma fantasia, mas não é essa palavra que usam não. Uma alegoria, que aquilo não foi real. Dizem que a história de Jonas é a história para criança. É só uma encenação. Gênesis não é literal, né? Que Gênesis não é literal. Mas Jesus falou ou não falou de Adão? Falou do dilúvio, Falou do dilúvio, falou de Sodoma e Gomorra, falou de Jonas, falou de Daniel. Ele falava de quê? Que palavra que Jesus usava no seu tempo? Só tinha o Velho Testamento. Que Velho Testamento é só uma referência, é só para poder dividir antes de Cristo e depois de Cristo. É tudo a palavra de Deus. Amém. Mas o que ele tinha, ele usou, que era o Antigo Testamento. Por isso ele falou dessas pessoas. Sim. Se eu creio em Jesus, eu tenho que crer na criação. Eu tenho que crer no Velho Testamento. Não tem como. Então eu não creio que Jesus era verdadeiro, porque ele falava, tudo que ele falava era verdade. Situou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. Aí vem o quê? A tradição em cima da palavra. Que nós não podemos nada, absolutamente nada. As nossas opiniões jamais irão substituir a palavra de Deus. Se nós
ficarmos em nossa opinião, nós seremos reprovados pelo Senhor. E se nós não queremos ser reprovados pelo nosso Deus, temos que estar firmados em sua palavra. Amém. O Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, 3, está escrito isso. Primeira Coríntios 12, 3. Quem achar pode ler. 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mesmo que essa pessoa não ande nos caminhos do Senhor, quando ela reverencia, ela reconhece a divindade, a pessoa de nosso Senhor Jesus, ela está sendo usada por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aqui diz, sem a iluminação da mente humana pelo Santo Espírito, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como a expressão autorizada da vontade de Deus. Por esse motivo que é sempre importante fazer uma oração antes de ler esse livro, né? Convidar o Santo Espírito para nos ensinar, porque é fato, irmãos, tem passagens que é difícil. Salmos é uma maravilha, né? Todos entendem, né? Os evangelhos também, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, todos entendem. Já chega em algumas epístolas de Paulo, que já é mais difícil, precisa de atenção. Os livros de profecias precisa de estudo de muita oração. Essa igreja ela surgiu com muita oração, noites de oração, de lágrimas, pedindo a orientação do Espírito Santo. E nós devemos seguir o mesmo caminho, pedir a orientação do Santo Espírito, e ele vai. Irmãos, agora aqui diz, a Bíblia e a ciência, ela tem como se unir, ela tem como estar unidas, juntas. Aqui diz, contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. Se eu pego, o que acontece? Nós vivemos numa época em que tem a criação e a evolução. Eu não tenho como unir a palavra de Deus com a evolução. Aí a ciência não tem como concordar. A palavra de Deus não tem como concordar com a ciência. Mas a ciência tem como concordar com a palavra de Deus se ela for realmente levada a sério. De maneira séria. De maneira... como se a ciência ela tem como comprovar. Tanto é, irmãos, que a arqueologia, a geologia hoje comprova muitas coisas que não eram aceitáveis na Bíblia, que não eram entendidas pela palavra de Deus, que era questionada por homens estudiosos, que era questionada e que calou a boca deles. Entendeu? Os achados do Mar Morto. Irmã Conceição, eles diziam... Pode falar. Saiu um estudo recentemente, né, confirmando o que está escrito no Salmo, que o Sol ele não está parado, ele está em movimento e os planetas vão entrelaçando entre eles e não saem da sua órbita, né? E confirmando o que está escrito no livro de Salmos, a ciência comprovou recentemente, né? Diz como o Sol que sai do seu aposento e segue de uma extremidade a outra dos céus, né? Uhum. Poxa, foi lindo. Pois é, a palavra de Deus, a ciência, ela tem, ao longo dos anos, comprovado. É claro que tem aqueles... Existem muitos cientistas que estão se tornando cristãos. Amém. Mas também tem muitos que continuam ateus e lutando
Aliás, nos Estados Unidos acontece de cientistas que se tornam cristãos perderem a sua cadeira, perderem os seus méritos de como cientista. Tem acontecido isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, porque as evidências, quanto mais avança a ciência, a tecnologia, as evidências são tão grandes, que tem muitos que estão se rendendo ao Deus Criador. Amém. E estão sendo perseguidos pelos seus colegas por causa disso. A Bíblia e os dons do Espírito. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de se sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Deus deu dons à igreja? Sim. Esses dons, elas passam por cima da palavra de Deus? Nunca. Nunca. Se alguém disser para você que tem o dom do Espírito Santo e falar qualquer coisa contra isso daqui, ela não está vindo do dom do Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo, irmãos. Nada, nenhum dom pode ser superior e não é superior à palavra de Deus. Por isso ela deve ser testada pela palavra de Deus. Amém. Os profetas de hoje, né? Eles se enchem para dizer que estão profetizando, mas se eles não viverem de acordo com isso daqui, é mentiroso, irmãos. Não tem como. Não tem como ser. Unidade. A leitura superficial das Escrituras conduzirá a uma compreensão superficial. Leitura rápida. Irmãos, leitura rápida é quando a gente está no ônibus, quando a gente está no carro, mas nós precisamos desesperadamente de um momento a sós com Deus, para que Ele possa ter tempo de explicar. Você vai em alguma aula de matemática, se você não tiver tempo para estudar, não tem como, irmãos, não tem como. Se você pega um explicador de matemática e você me explica aí rapidinho equação de segundo grau, ele vai dizer, olha filho, vai quando você tiver tempo, você volta aqui. Agora você imagina a palavra de Deus. Corrido não dá. Não tem como o Espírito Santo falar conosco, não tem como Ele nos ensinar, não tem como Ele nos explicar. Não tem, irmãos. Precisamos priorizar, sim. Tempo de qualidade, sim, para o nosso Deus e para a nossa salvação, porque isso daqui nos enche do Espírito Santo. Isso daqui nos enche de Jesus, da presença de nosso Jesus. O que Ele fez, o que nosso Jesus fez com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús? Entrou na casa dele, ele foi convidado, ele só entra onde ele é convidado. Amém. Jesus, ele é educadíssimo, cavalheiro, educado, fino. Ele só entra onde ele é convidado. Por isso que ele diz, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Ele é educado. Ele foi convidado para entrar na casa de Emaús. O que ele foi? Ele foi explicando a palavra. Mas por que ele explicou? Porque os discípulos tiveram tempo, quiseram e deram tempo. Entre Senhor, eu quero aprender. Me ensina. E nós devemos seguir o mesmo exemplo. Vivemos tempos difíceis, irmãos. Vivemos tempos corridos. Se você não bater o pé e não priorizar o tempo para Deus, você vai cair, você vai escorregar, você não vai estar de pé. Precisamos ser persistentes, decididos, da mesma forma que nós somos decididos em ganhar dinheiro, nós devemos ser decididos em estudar, em compreender, em ter Jesus ao nosso lado, em ter o Espírito Santo nos ensinando a sua palavra. Amém. Um exemplo claro de revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Verdade ou mentira? Como elas se entrelaçam, como elas se complementam. A palavra de Deus, não tem como alguém estudar a palavra de Deus e não dizer, isso aqui não é humano.
Isso aqui decididamente não é humano, não tem como. 40 autores totalmente diferentes, uns cultos, outros não, profissões diferentes, épocas diferentes, décadas. 100 anos é o que mesmo? É o século, um século. Séculos de separação, irmãos. Como que elas podem se unir? Como que elas podem revelar uma a outra? Não tem outra explicação, é divina. Amém. Ela é divina. E Ele nos promete nos ensinar. E Ele quer nos ensinar. Amém. Ele só está esperando o nosso convite diariamente. Diariamente. Terminou. Então nós vamos terminar com 2 versículos que eu escolhi. Amém. Lucas 11, 28 e outro abra em Salmos 33, 4. Lucas 11, 28 e Salmos 33, 4. Pode ler? Pode. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Salmos 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel. Amém, irmãos. Glória. Naquela época dizia-se todo aquele que ouve, né? Porque a maioria não lia. Mas hoje nós podemos até completar essa passagem, todos aqueles que ouvem e todos aqueles que leem. Existe uma bênção profética para todos aqueles que buscam na palavra de Deus. Amém. E eu quero deixar uma frase para os irmãos que estão me olhando para o alto, página 43. Necessitais da vida espiritual da palavra de Deus em ti, dia a dia. Nós necessitamos da palavra espiritual em nós, dia a dia. O pão que caiu do céu. Necessitamos mais do que o pão para o nosso corpo, irmãos. Podemos até não ter tempo de fazer uma alimentação, mas jamais deixemos de tirar o tempo para estudar a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos dê uma semana grudada neles. Amém. Uma semana abençoada. As bênçãos de Deus são muito mais além do que bênçãos materiais, irmãos, que nós corremos tanto. Verdade. Mas Ele tem bênçãos preciosas. A bênção da paz, a bênção da alegria, mesmo diante de circunstâncias ruins, mesmo diante de, Ele nos dá uma paz que provém disso daqui. Amém. Andando com Ele, caminhando com Ele, aprendendo com Ele, nós iremos ter paz. E isso é uma bênção que não tem preço. Que busquemos a cada dia aquelas coisas que não têm preço, que não há nada que o dinheiro possa pagar, que é paz e alegria no Senhor. Amém. Irmãos, eu vou chamar o nosso pastor, porque o nosso pastor, ele é o homem ungido de Deus. Amém. Então, que ele nos despeça em oração. Amém, Senhor. Que bom, pastor. Vamos orar então? Vamos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho em meio a um mundo que está tão escuro. Verdade. Busquemos sempre na Tua palavra a Tua vontade. Amém. Que não sejam nossos conceitos, ideias, sentimentos, emoções que dirijam a nossa relação contigo. Mas que a luz da Tua palavra, a inspiração da Tua palavra, possamos nós nos manter. Despeça-nos, por favor, com a Tua paz, conduzindo-nos a bom termo em paz ao nosso lar e dando-nos uma linda noite, uma semana abençoada. Em Jesus oramos. Amém. Amém.